Oi, gente, sejam bem-vindos. Sou Hermelinda Pantaleão. Vocês devem estar estranhando, né? Porque hoje a gente tá num lugar diferente, bonito, podcast. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com ela, com a Stephanie, pastora Stephanie. Hoje eu convidei a Stephanie, gente, porque ela tem uma história muito bonita e eu queria que ela compartilhasse essa história com vocês. Só que eu não vou falar, eu vou deixar ela falar. Umas semanas atrás nós tivemos um evento, o Filhas. Foi um evento maravilhoso. E depois do Filhas a gente sentou, a gente foi bater um papo. E nessa conversa a gente acabou tocando no assunto obesidade, que faz parte do passado dela. Talvez você não saiba, mas faz parte do passado dela. E nesse dia que a gente estava conversando, eu perguntei pra ela, eu falei, olha, se isso é uma coisa que te machucou tanto, será que você não vai ser usada para alcançar outras mulheres que também sofrem com essa parte da comida? Porque você já entende que isso tá ligado ao seu emocional. E aí ela... Nossa, é verdade! Bom, Conta pra gente essa relação do Filhas com essa história, esse passado aí da obesidade. Quando que começou? então vamos lá. Há mais ou menos 9 anos atrás, eu tomei a decisão de fazer uma cirurgia bariátrica. Eu e Stephanie, a partir dos 15 anos, comecei a ter um complexo, comecei a ter um impulso em questão alimentar. E cheguei, pasmem a vocês, mas cheguei a pesar 130 quilos. E hoje, com tudo que eu tenho aprendido, eu tenho visto que se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, há tempos atrás, às vezes eu não teria chegado à obesidade. Ah, como assim, Stephanie? Sim, o que me fez, né, ter essa compulsão alimentar foi bloqueios da minha infância, traumas às vezes que me fez a chegar a essa compulsão alimentar. Com os 15 anos eu comecei a ter um ganho de peso muito significativo. Fiz minha cirurgia bariátrica aos 19 anos, 19, 20 anos. E foi um marco muito grande, né? Desde então, quando eu fiz, incentivei mais 6 pessoas, 6 mulheres a fazerem. E assim... tive esse processo de obesidade, quem já passou, quem, né, às vezes está passando, é algo muito delicado. Às vezes nos inibe de ir em uma loja, de você chegar, olhar uma roupa bonita e você chegar para a vendedora e falar assim, eu gostei dessa roupa. E a vendedora te olhar assim dos pés à cabeça e falar assim, olha, eu tenho, mas não tenho o seu tamanho. Então são coisas assim que vai te deixando deprimida, você perde o prazer de viver, né? Você, como assim de viver, Stephanie? Você não tem ânimo para sair, você não tem ânimo para ir ao shopping, que seja comprar uma roupa, você não tem ânimo a ir em festas. E o mais engraçado que eu não me enxergava. Até eu ter um encontro, eu vou falar com vocês o que aconteceu. Eu não me enxergava, Stephanie, pesando 100 quilos, 130 quilos. Até que eu fui na padaria e um rapaz, né, que me viu crescer, falou assim, Stephanie... É você mesmo? Eu falei, sim, sou eu. E ele me olhou assim, bem assustado, e falou assim, menina, o que aconteceu com você? Aí eu fui, como assim? E aí ele foi e falou assim, nossa, mas você tá bem acima do peso, tô preocupado com você. E aí eu cheguei em casa e me deparei com um espelho. E falei, gente, será mesmo que eu tô isso tudo? E o engraçado é que quando eu me falo sobre olhar ao espelho, o meu corpo refletia tudo que eu estava guardando ali, né? Os sentimentos, os traumas, os bloqueios.
E muitas das vezes a gente se afunda, se debruça, né, com comida, ou às vezes até em outras coisas, em outros vícios, tentando esconder, ou é só a nossa mente, o nosso corpo gritando por algo. E hoje eu vejo que eu era apenas o reflexo de tudo que a Stephanie, há tempos atrás, mantinha em oculto, né, em secreto, em bloqueios ali. E eu parei e me olhei e falei, gente, mas eu não consigo me ver. E muitos de nós somos assim, muitas mulheres, muitos homens são assim, a gente não se enxerga da forma que a gente realmente está. E aí eu comecei a olhar e a querer, né? Eu decidi me enxergar, porque também tem um divisor em nossas vidas que é você querer, você ter a decisão de querer enxergar realmente como que tá a situação da sua vida, ou se você quiser apenas viver um dia após o outro, né? Nessa rotina que a gente mesmo cria para nós. E nisso eu decidi ter uma mudança de vida e comecei a buscar meios. Foi aí que eu sentei com meu esposo, eu me casei aos 18 anos, e falei, eu preciso mudar meu estilo de vida, não tá legal. E aí fui atrás de médicos, enfim, e ao qual nós sentando, ele falou assim, olha, Stephanie, o seu nível está em um nível que, o engraçado é que o corpo da gente chega a um certo peso, que ele tá acostumado, porque a gente, né, o corpo vive no acomodismo. Se você não colocar ele pra frente, ele não vai. O que for confortável pra ele é melhor. E o médico falou assim, olha, Stephanie, você está numa etapa da sua vida que a sua intenção, o seu corpo vai querer fazer você engordar mais e mais e mais e mais. Então eu opto você fazer cirurgia bariátrica. Quando eu comecei o processo da cirurgia, eu estava pesando 108 quilos. E aí foi um processo de mais ou menos uns 5 meses, sobre exames. A gente passa, né, por psicólogo, a qual eu também tinha um bloqueio muito grande, uma restrição muito grande de sentar em uma mesa. Quem me diria, eu e Stephanie está aqui, né, sentando, falando da minha vida. Eu tinha um bloqueio muito grande de, eu vou sentar com um psicólogo para falar de mim mesmo. Não, eu não consigo. E por diversas vezes eu confesso que eu sentava e ficava assim, nada, calada. Até que teve uma vez que eu sentei e tinha até um lencinho, sabe? Eu acho que ela ia fazendo uma dinâmica ali para ver se eu me soltava. E eu falei com ela assim, olha, eu não consigo sentar com você e falar da minha vida. Se você acha que eu vou sentar aqui e vou me falar de mim, me abrir para você, eu não consigo. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, né, buscado, tenho aprendido, eu me identifico que era um bloqueio na minha vida de eu sentar, e hoje eu enxergo que às vezes até mesmo por esse bloqueio da obesidade, porque a gente tem na nossa adolescência, quem é obeso, eu vou falar por mim da minha história. Às vezes tem pessoas que não se aproximam, a gente sofre bullying, né? Sofre preconceito. Então, assim, eu não conseguia sentar e me abrir. Até que então ela falou assim, olha, a sua decisão não é fazer a cirurgia bariátrica, então você precisa se abrir para mim. E aí eu comecei a falar pouco, eu só falava aquilo que eu me permitia que ela soubesse, sabe? Não sentava e me abria por completo. E é o que acontece, né? Por muitas vezes nós criamos limites ali de sentar, e se você decidir ser verdadeira, você não está sendo verdadeira com a Ermelinda, com a psicóloga, você está sendo verdadeira com você mesmo, né? Hoje eu vejo que tudo que eu vivi não foi por culpa de ninguém, não foi por historinhas de vitimismo, não, foi porque eu e Stephanie quis ter aquela vida, eu decidi viver. Então, assim, quando você decide mudar a sua rota, mudar a sua vida, você deslancha. E aí eu me limitava de falar, isso eu posso falar, isso eu não vou falar com ela, não, isso aqui ela não precisa saber. Mal eu sabia que eu estava tratando comigo mesmo, né?
e assim, burlando a minha própria mente. Então, comecei a me abrir e ela falou, olha, Stephanie, toma aqui seu laudo. O que mais me demorou esse processo foi devido a esse tempo, né? Esse bloqueio que eu tinha de sentar e me abrir com psicólogo. E aí, quando eu fui para a mesa de cirurgia, eu estava pesando 129 quilos. Então, assim, até esse processo, eu achava que o mundo ia acabar. Eu sentava e falava assim, não, a gente vai sentar num fast food, vamos comer, eu tenho que beber mais refrigerante, porque eu não vou poder beber depois. Eu lembro disso, gente. Eu vou ter que comer, eu quero um maior sanduíche, porque eu vou fazer cirurgia. Na minha cabeça eu ia parar de viver, né? Não ia ter vida social mais. E assim, quando fiz, foi um processo, mas estou aqui, né? Perdi quase 70 quilos. É, muita coisa. Se você for olhar, é 2 de mim. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que foi... Alguém de fora te viu. Isso me pegou, assim. Porque... Você falou assim, você não se via desse jeito. Só que essa frase ressoou assim, ó, alguém de fora me viu. O que você acha? Por que teve que ser alguém de fora? Por que alguém de fora que conseguiu te atingir? Eu creio que quando nós somos confrontadas, liga uma luzinha, né? Então, assim, muitas das vezes nós corremos do confronto, de ser confrontada. E quando ele me parou e me viu, eu podia ter feito o vitimismo, né? De falar, nossa, que cara grosso, estúpido. Ficou tanto tempo sem me ver e ainda vem falar que eu tô gorda, que eu tô assim, que eu tô aquilo. Mas não, eu vi como um confronto mesmo, que eu precisava de mudança. E eu creio que muitas vezes, muitas mulheres precisam disso, sabe? De um resgate, precisam de ser arrancada mesmo. E se permitir ser arrancada, porque se eu não quisesse, né? Igual eu falei, se eu não quisesse permitir que aquele confronto, eu podia ter mudado a rota da história. Mas sim, eu não mudei. Eu quis enxergar que ele queria o meu bem. E isso acontece até na nossa vida, né? Às vezes temos pessoas ao nosso lado que querem nos impulsionar a sair daquele círculo que a gente vive, e muitas das vezes a gente não enxerga que é a hora de mudar a rota, de mudar a chave. A gente quer viver no vitimismo, a gente quer viver no acomodismo, a gente não quer se libertar, sabe? Então eu creio que ele precisou me confrontar, sabe? Não foi ninguém, não é da minha família, mas... Quase um anjo, né? Apareceu foi literalmente uma pessoa, assim, enviada. Eu vejo isso, foi uma pessoa enviada por Deus. Eu vou ser eternamente grata a este homem. E porque se não fosse pelo aquele confronto, às vezes, né, eu estaria lá no meu acomodismo. Ou pior, né? Bem pior. Porque já tava no limite. Porque eu já tava no limite do meu corpo querer só engordar. Nossa, isso é muito forte. E você tá falando aí sobre autossabotagem, né? Sim, sim. Autossabotagem. Quando a gente tá nesse estágio, você não aguenta mais, não sabe o que fazer, aí sua mente começa a te sabotar. E você... É engraçado falando isso, mas... Você sabe que você precisa fazer alguma coisa pra sair daquela situação, mas ao mesmo tempo fica nessa briga, né? Entre a sua mente e o seu cérebro. Qual rota que a gente vai? E aí entra o que você falou, a decisão. Para de ficar se sabotando, vamos mudar. E o engraçado que esses dias pra trás eu escutei e realmente é a verdade. O mesmo tempo que você gasta pra pensar, pra ficar no acomodismo... É a mesma energia. É a mesma energia que você gasta pra você sair desse acomodismo, dessa autossabotagem, né? Então, olha pra você ver, o nosso corpo não é a nossa mente que tem que dominar, né? Não é a nossa mente. E por diversas vezes a gente permite ser dominada por ela. Hoje é engraçado que
eu cheguei perto de uma tia minha. Ela falou assim, Stephanie, eu preciso de ajuda, eu preciso emagrecer. Até depois da nossa conversa. Uhum. E aí, me deu, sabe, falei, por muitos anos, hoje eu me vejo... Quando eu fiz a cirurgia, nem tava, né? Porque hoje tá no ápice a cirurgia bariátrica. Uhum. Então, nem tava nesse ápice, eu tava bem no comecinho. E eu já pensei por diversas vezes, eu vou me expor, vou falar sobre a minha história, eu vou incentivar muitas mulheres. Eu abri a boca pouco, eu incentivei aí 6 mulheres a fazer, vendo só a minha trajetória. Imagina se eu falasse pro mundo, né? Abertamente. Mas eu ainda tinha bloqueios que não me permitia falar sobre toda a minha trajetória. Hoje, para mim, é um prazer. Como se diz, né? Eu encho a minha boca para falar, porque eu sei que através da minha fala vai ter muitas pessoas que vão se inspirar a querer virar a chave da autossabotagem. E aí eu falei com ela assim, por que você ainda não decidiu? Você precisa tomar uma decisão. Você quer, você pode. Tia, o nosso corpo só reflete tudo aquilo que é nossa mente, tudo aquilo que os nossos traumas, os nossos bloqueios tá ali gritando e a gente não quer. É só um reflexo do que tá lá dentro. É tudo um alinhamento, não tem como. Se você tá alinhada a viver uma vida de sucesso, tudo vai progredir ao sucesso, seja o seu corpo, a sua mente, tudo reflete em volta. Mas se você tá determinada a viver o fracasso, eu não vou pedir perdão, porque eu vou falar palavras para confrontar. Porque a gente só sai da nossa linha, né, do acomodismo, se a gente tiver confronto. Então, assim, se a gente tá decidida a viver uma vida de fracasso, uma vida de merda mesmo, a gente vai viver. Não tem como. É reflexo daquilo que você decidiu. Então, e aí eu falei, pouco tempo que eu conversei com ela, eu falei, não, por que você quer comer compulsivamente? Por que disso tudo? Não precisa. Às vezes, pensa lá na sua infância. Será que às vezes você recebeu uma palavra ou teve algum episódio que te causou certo bloqueio, que te causou certo trauma, que você teve essa compulsividade em questão em volta da comida? Buscou a comida como um refúgio. Sim, buscou como um refúgio. Tem gente que busca outros vícios, porque você comer é um vício, né? Então, assim, é o mesmo vício de uma pessoa que usa droga. É mesmo. Só que a gente tem a mania de... Condena um, mas não condena o outro. De condenar, às vezes, um viciado em alcoolismo, em drogas, mas não condena um viciado em comida. E é um viciado. Eu era uma viciada. Isso é muito forte. Então, assim, eu falei, não... Você pode mudar a rota da sua vida. Hoje eu olho pra comida... E o engraçado é que às vezes eu fico rindo, sabe? Eu vou comer alguma coisa. Aí eu pego, eu olho e falo, eu preciso comer isso? Não, por que eu vou comer? E aí eu comecei a falar com ela. E esses 30 minutos de conversa, no outro dia ela já decidiu, né? Ela mudou a chavinha dela ali e ela decidiu mudar a rota, né? Ela decidiu acordar, não fazer as mesmas coisas. Ela decidiu acordar, mudar a alimentação, mudar o hábito, mudar o estilo de vida. E automaticamente vem a recompensa. Se você quer pôr na sua cabeça, eu vou fazer uma dieta, às vezes por muitas experiência própria, você não vai conseguir. Porque o seu cérebro automaticamente já te bloqueia de... eu tô impedida de comer isso. Não. E o engraçado que uma das meninas falaram assim... você tá de dieta? Aí ela falou assim, não, eu não estou de dieta, eu só não quero comer. Eu falei, exatamente, é isso mesmo. O seu cérebro, ele não define o que é de fato verdade ou o que é de fato mentira. Então, se você falar assim, eu não preciso, ele vai acreditar que realmente você não precisa. Então, assim, você ter postura e autoridade, quando você entende que estamos aqui para governar, principalmente o teu governo, o controle da nossa vida, nada te para. Você tá tocando em tanta coisa que eu tô tentando anotar aqui, gente, pra gente não perder. E assim, se você vê a rotina dela...
ela literalmente mudou e automaticamente está influenciando outras pessoas a mudarem também. Você falou assim que você não gostava de falar da sua história, falava pouco. E eu fui confrontada sobre isso quando eu fui no Acorde Sua Mente, naquela imersão. Teve uma dinâmica lá, e nessa dinâmica a gente tinha que fazer uma coisa bem simples lá, era contar uma historinha. E eu fugi do negócio, eu não conseguia fazer o que foi proposto, era uma dinâmica simples. E eu não conseguia fazer. No final da dinâmica, uma menina que eu não conheço, nunca vi na vida, ela me confrontou. Então, alguém de fora me viu. Quando você falou, eu falei, gente, alguém de fora me viu. E essa menina falou assim, você tá escondendo a sua história. Muitas pessoas precisam ouvir a sua história. E aí teve um outro palestrante que ele fala mais pesado ainda. Ele fala assim, tem muita gente morrendo porque você tá com a boca fechada. Olha que forte isso. Tem muita gente morrendo porque você está com a boca fechada, porque você não conta a sua história. Quando eu ouvi aquilo, foi ali que virou, eu falei... Eu preciso fazer algo, Eu preciso contar. Porque a gente fica assim, é a questão da autossabotagem. Não, a minha história, mas quem que eu sou? Eu não sou ninguém. E o engraçado é que às vezes a gente fala assim, mas se eu contar, o povo vai achar que eu tô me fazendo de pobre coitada, de vítima. Mas não. A sua boca fechada mata muita gente. Gente, isso é muito forte, é muito sério. A sua boca fechada mata muita gente. E eu ia entrar no outro assunto, mas não vou falar disso não, porque é muita coisa pra gente tocar aqui. E você falou assim, sobre quando você toma uma decisão, aí o seu corpo começa a ir naquela direção. Tudo que a gente fala, que a gente conversa, se você olhar pra Bíblia, tem um pedacinho lá. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Só que a gente acha que quando fala todas as coisas, é tudo. Você é corpo, alma e espírito. Quando você começa a cuidar do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, aí todas as coisas cooperam para o bem. Eu fico assim, meu Deus! E não tem como, né? É automático. Se você cuida do seu espírito, automaticamente vai te levando. É um alinhamento. É um alinhamento. Essa é a palavra do... Gente, alinhamento. Se os três não tiver alinhado, não adianta. Não tem como. Não tem como. Não tem como você ter uma vida... uma caminhada com Deus de fato. Se você ter uma caminhada com Deus, se você não tem um alinhamento tanto no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Tudo reflete, né? A sua mente, o seu espírito vai refletir para a sua alma, que vai refletir para o seu corpo. Se o seu espírito tá fazendo uma coisa, o seu corpo tá fazendo outra, não tem como. É como se eles estivessem indo... em direções diferentes. Aí no final você tá no mesmo lugar. É uma coisa assim, eu fico... Ai, meu Deus. Quando você olha pra trás, qual foi o maior aprendizado que você teve essa história aí de superação, essa história... Eu olhando pra trás, a Stephanie hoje, né? Com a Stephanie de tempos... Eu tenho orgulho, eu tenho muito orgulho, e vejo que a Stephanie de hoje é uma Stephanie forte, é uma Stephanie que está buscando a cada dia mais a tratar todos os traumas, bloqueios, uma Stephanie liberta. Literalmente, era uma Stephanie que vivia num casulo e que hoje... Virou uma borboleta? Virou uma borboleta. Literalmente. É o significado da bariátrica, né? O significado é... Por isso que a maioria das pessoas que fazem coloca ali uma borboleta. Não sabia. E se você fosse ver a fundo, é realmente isso. A gente fica escondida ali, né? Em um casulo, vivendo o nosso próprio mundo, o nosso próprio eu. E quando você toma a decisão, você literalmente se liberta. É prazeroso. Hoje eu tenho prazer de comprar uma roupa, de sair, de me arrumar. E engraçado que hoje eu tenho prazer de falar da minha história também.
Porque eu decidi dar um basta. Hoje eu vou abrir minha boca porque eu não aceito e não admito ninguém mais morrer sem saber da minha história. Então, assim, eu, Stephanie, tenho orgulho. A gente vê na TV hoje, isso é até sério, se eu for cancelada por isso, problema, não vou agradar ninguém. A romantização. Você tem que aceitar do jeito que você é. Imagina se eu chego pra você, Stephanie, de 120 quilos, e falo pra você assim, isso é forte que eu vou falar, eu tenho que tomar coragem aqui agora. Sim. Você tem que se amar do jeito que você é, você tem que se aceitar. Colocando pra você essa ideia de assim tá bom. O que passa pela sua cabeça quando você ouve isso? Hoje, eu... Literalmente, o que a Ermelinda falou, eu também... Problemas. Eu sei quem sou e tô aqui pra te confrontar. Se você decidir continuar nessa vida, é opção sua. Eu literalmente mandei ele calar a boca. Porque ele tá ali me dando um decreto, uma palavra pra minha vida que eu preciso aceitar. Eu, a Stephanie, cheia de traumas, cheias de bloqueios, oprimida, porque eu, Stephanie, eu falo com toda a convicção. Ah, mas é porque você não teve na pele. Sim, eu estive. Se você pega uma foto minha antes e compara com a de hoje, você é outra pessoa. Não acredita que era eu, né? Então, você pega uma foto minha e fala que eu tinha que me aceitar. Ser aquela Stephanie, não. Você não sabe quem que era aquela Stephanie. O tanto de traumas que aquela Stephanie carregava. Então, assim... refletia no peso, né? E não tem como você querer viver, Ermelinda, uma vida de acomodismo, aceitando, eu tenho que me amar do jeito que eu sou. Não. Hoje eu preciso ser cada dia melhor. Hoje eu, Stephanie, não me aceito ser essa Stephanie daqui uma semana. E olha que eu me aceitei ser Stephanie com 15 anos até quase os meus 19. Então, assim, eu não me aceito. Hoje eu quero conhecer, eu quero buscar mais. E o engraçado é que se você decidir buscar... Gente, não é balela, sabe? Se você começar a ter um pouco... Eu conheço pouco. Eu ainda preciso conhecer muito mais. Mas se você quiser, você decidir só um pouquinho, ou ter só uma curiosidade sobre bloqueios e traumas na nossa vida, você vai ter um entendimento que você está refletindo. É o alinhamento, né? Eu estava alinhada até aquela vida. O corpo tinha que estar daquele jeito por causa dos traumas. Por causa dos meus traumas. Então, se você tiver uma curiosidade, busca lá um pouquinho. Você vai ver que realmente é convicto. Então, uma pessoa que chega pra você hoje e fala que você precisa se aceitar, eu preciso falar com ele assim, vamos sentar. Vamos conversar um pouquinho, deixa eu saber da sua história, o que te bloqueou. Que hoje você fala que você precisa ser aceito como é. Um médico não pode aceitar ser médico só quando ele recebe o diploma. Meu Deus. Ele tem que buscar o quê? Mais conhecimento, porque todos os dias é coisa nova. Eu vou falar, você tá falando de um médico? Não, vou falar que seja de uma manicure, né? Uma manicure, uma cabeleireira. Não pode se sentar e falar assim, não, o meu foco é só fazer a unha. Não, cada dia aparecem coisas novas, né? Cada área, se você for olhar, até mesmo de trabalho, ela abrange 1000 coisas, mas se você decidir que você vai ser só aquilo ali, viver na mediocridade, você vai viver. Então, assim, literalmente a pessoa que chega e fala que você precisa ser aceita, ela precisa ser desbloqueada. Você tocou num assunto aqui. Você falou assim... Só que aí eu troquei as palavras, tá? Sim. Pra gente entrar nesse assunto. Você tem que se aceitar do jeito que você é. Aí a pergunta que fica, mas você sabe quem você é? Sim. Aí vai eu mais uma vez, né? Eu gosto muito de remeter. A maioria das minhas falas sempre fala assim, olha para um espelho. Sim. Porque você olhando para um espelho, você está refletindo a você mesmo. E por diversas vezes, se eu te perguntar, quem é você?
né? A gente já teve esse assunto, a gente já teve essa conversa. Quem é você? Sem os títulos. Sem Quem é você? a primeira coisa, quem é mãe vai falar assim, eu sou mãe, Uhum. eu sou esposa, eu sou filha, eu Sou atleta. falo a sua profissão. Mas não, eu não quero saber seus títulos. Quem é você? Quem é Stephanie? Eu já me fiz essa pergunta. Hoje eu sei que eu, Stephanie, sou filha do Criador. Sou filha do Rei, né? Hoje a pessoa pode chegar perto de mim e falar qualquer palavra, o que for. Vai perder seu tempo, que vai ser jogada aos ventos, porque eu tenho a convicção e a certeza de quem eu sou. Então, assim, hoje você vê que muitas mulheres se aceitam, vivem aprisionadas, preferem viver uma vida de vitimismo ou até mesmo de perfeição, né? Quando você sai do seu quarto ali, eu me remeto a quarto, porque no quarto a gente fica sem máscaras, né? A gente fica ali sendo você mesmo. É. Uhum. Então, assim, quando você sai do seu quarto pra fora, você se pega um personagem, porque pro mundo, pras pessoas, você precisa ser perfeita, você... Ou às vezes ser a vítima, né? A pobre coitada. Mas se você decidir se expor da verdade e buscar, é libertador. Vamos tocar num assunto mais sensível agora? Sim. Gravidez de risco. Como que foi? Que loucura foi essa? Como que... O que se passa na sua cabeça? Todo esse processo aí, você descobriu que estava grávida, a família, todo mundo preocupado, Sim. porque não era brincadeira, foi Não. pós-bariátrica e já... Tinha quase um ano, né? Eu fiz cirurgia em março e em dezembro eu engravidei. E o engraçado é que você falando da gravidez veio na minha cabeça. Eu tinha um laudo que eu não podia ter filho. Aí você vê como Deus é bom e o poder da sua decisão. Quando eu falei que eu ia ter um filho, o meu corpo automaticamente começou a projetar, se preparar que ele Alinhamento. que ele ia gerar um filho, né? Uhum. Então, assim, eu falo que o meu filho é meu maior milagre. E hoje, olha, eu não tinha pensado nisso. O nosso corpo, quando ele sai do acomodismo, ele busca o quê? Rota de sabotagem. Às vezes, o Enzo, né? Eu engravidei. E meu médico ficou muito preocupado, só que ele falou assim, olha, Stephanie, a sua sorte é que você já chegou no seu peso. Então, assim, mas vai ser uma gravidez complicada. Com 5 meses eu comecei a ter dilatação. Eu tive que fazer repouso absoluto. Não podia varrer uma casa, nada. E aí, o engraçado que eu escutava por diversas vezes, até de médico mesmo. Seu filho é menina ou menino? Porque se for menino, mãe, já pode se preparar aí para um aborto que ele não vai conseguir ir pra frente, não. Os médicos falavam isso? Os próprios médicos. E eu falava assim, eu já decretava, né? A nossa palavra, quando a gente tem um entendimento, e olha que eu ainda não tinha esse conhecimento, eu ainda não tinha, né, feito um curso Entendi de a parte teologia, lógica. não. Uhum. E eu, quando viravam pra mim, falavam que meu filho ia morrer, que eu ia abortar meu filho, que só por ser homem já é fraco. E eu falava assim, não, eu vou gerar meu filho até o final, e meu filho já é um vencedor na barriga. Então, assim, eu tive que começar a tomar remédio, tomei injeção durante 3 ou 4 dias pro pulmãozinho do Enzo desenvolver, para caso se ele viesse nascer prematuro, ele já estava ali preparado, né? Então, assim, graças a Deus, com 37 semanas, quando eu suspendi o remédio, que deu 24 horas sem o remédio, a minha bolsa estourou, e o Enzo veio de um parto cesariano, porque quando ela estourou, ele acabou fazendo cocô dentro da minha barriga, corri um risco muito grande. E agora, você falando assim, me deu uma luzinha, que às vezes podia ser o meu corpo auto-sabotando para que eu não gerasse o Enzo. Porque quando eu determinei que eu ia ter um filho, o meu corpo o quê? Começou a sair, né?
daquela zona de conforto e começou a projetar que ele precisava se preparar para receber uma criança. Uhum. Então, assim, tá aí um meninão de 8 anos, já com a convicção que ele é um vencedor, que ele pode todas as coisas, que ele é filho de um Deus vivo, que ele é filho do Pai, né? Desde sempre eu já profetizo coisas boas na vida do meu filho. Você que é mãe, profetiza. Você não só que é mãe, você é mulher. Começa a ter entendimento que tudo que sai da sua boca, tudo que você entoa, começa a fazer, a ter significado importante. Se você ter noção o que é um poder de uma palavra... como assim, Stephanie? Eu não acredito nisso. Eu vou te provar que sim. Às vezes, você foi parado, você é paralisado até hoje, porque uma pessoa apenas te chamou de burro. Trava a vida toda. Trava a sua vida, que você não, às vezes pode não se enxergar, mas você se limita a viver certos processos na sua vida por uma palavra. Imagina se todos os dias você ficar... meu dia não vai ser bom. Filho, você é um burro, você fez isso. Então, assim, o que sai da nossa boca, o que a gente entoa, tem significativo e tem peso grande. Então, assim, e eu todos os dias falava, eu vou gerar esse filho até o final. E o Enzo tá aí. Não é de adoecer, graças a Deus. É um menino forte, um menino saudável e de um coração gigantesco. Você tocou num assunto que eu quero voltar nele. Não é entrando de novo no assunto comida, mas você falou assim, sobre questionar a emoção. Que hoje você pratica mais isso. Sim. Sentiu aquela vontade assim, aí você... Não, mas espera aí. Mas por quê? E tem um palestrante que a gente gosta muito. Sim, sim. Ele fala sobre a diferença entre sentimento e emoção. Que a gente achava que era tudo a mesma coisa, mas não é. Emoção é uma coisa, sentimento é outra. Emoção você tem tristeza, raiva, angústia, alegria. Sentimento é a interpretação que você tem daquilo que você está sentindo, daquela emoção. Então você sentiu um pouquinho de, não sei, qual era a emoção que você estava sentindo naquele momento. E aí você, por causa daquela emoção, você teve a necessidade de ir lá comer. O seu sentimento foi o quê? Foi questionar. Esse palestrante, ele fala muito disso. Você quer, um remédio contra os para não ser emocionado. Uhum. Questione. Questione aquela emoção. Sentiu alguma coisa? Peraí, mas por quê? Pra quê, né? Por quê? E aí você fala sobre o poder da palavra, né? Sim. O poder da palavra. Gente, olha, eu vou começar a falar aqui uns negócios que tem que falar. Eu amo Bíblia, tá? Quem me acompanha nas minhas redes sociais sabe que tudo pra mim é Bíblia. Eu falo de Bíblia. E é papo de vó. Vó fala sempre pra gente assim... cuidado com aquilo que você diz. Tinha uma musiquinha, não sei se você lembra, que fala assim... A palavra tem poder, ela pode abençoar. Cresci ouvindo essa música, mas não levava a sério. Aí agora crescendo, fui olhar lá pra trás e falei, gente, minha mãe já falava isso, minha avó já falava isso. E aí a gente cresce dentro da igreja e não segue. Não. Hoje eu vejo, né, quando eu decidi a fazer teologia, foi exatamente porque, não por ser, né, ter um cargo pastoral, não. Isso acaba sendo vindo, né? Foi exatamente porque eu não queria apenas só sentar e escutar. E hoje, por diversas vezes, eu vejo, tem muitas pessoas que têm anos que estão ali na igreja, mas que conhecem o Deus Pai só de ouvir falar e não tem experiências. Às vezes chega uma pessoa que vai falar para você um tanto de abobrinha. Pega um versículo da Bíblia, às vezes até mesmo sem as pontuações. Sem o contexto. Sem o contexto e te fala e aquilo ali. Aí você vive, Virou uma verdade. E começa a acreditar. E quando você vai buscar a fundo a base, porque sem a base não tem como você se alinhar, não tem. Sem você ter uma estrutura boa, uma base escrita na verdade, é impossível você ter alinhamento.
E ali a pessoa acredita que aquilo é verdade e não tem nem a curiosidade de sentar e abrir a Bíblia e ver se é verdade, se é todo o contexto. E hoje eu me pego pensando, imagina na vida, né? No pessoal, se faz isso na sua vida ali com Deus. E tem muitas pessoas que vivem na igreja, mas não vivem o ser igreja, né? Igreja. Não vivem o ser igreja, não vivem a unidade, não multiplica, não... Porque quando eu creio que todos, né, que têm conhecimento de quem são, que são filhos do Criador, não tem como você não refletir, você não querer se multiplicar, você não querer que as pessoas tenham a experiência que você tem. Então, assim, quando eu decidi fazer o estudo, foi exatamente que eu quis sair do meu acomodismo mais uma vez e buscar conhecimento. Eu preciso saber que quem... Mesmo eu nunca tive dificuldade de quem era Deus Pai. Eu nunca tive isso. Mas, assim, eu precisava conhecer mais, buscar mais conhecimento. Então, assim, hoje eu vejo que, literalmente, né, o povo padece por falta de conhecimento. É em tudo na sua vida. Seja ela na sua vida espiritual, em todas as áreas, sentimental, na sua vida profissional, é em tudo. Então, assim, o conhecimento, ele liberta. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Gente, tá tudo tá na Bíblia. Não tem como, não Lê tem a Bíblia, como. pelo amor de Deus. Não tem como. Tudo, desde a criação, né? É como você diz lá, desde a caverna. Volta lá no começo. Que decidiu sair da caverna, às vezes foi taxado como louco, mas refletiu... Ele saiu e outros foram atrás. Sim, e não tem como. Se você tem uma vida alinhada, você vai carregar multidões. Então, para pensar quantas pessoas estão esperando você decidir virar a chave, ter um passo de sair para fora, de sair do casulo, de sair da sua caverna, para poder te seguir. Ah, Stephanie, mas logo eu vou... Tem pessoas que se espelham em mim? Sim. Todo mundo, todo ser humano tem alguém que se espelha em você. Todo mundo. Se você é mãe, o seu filho se espelha em você. O seu filho é o reflexo do que você é. Hoje eu tenho muito mais cuidado do que eu vou falar com eles, a maneira que eu vou falar, que eu vou chamar atenção. Às vezes a gente... eu me vendo, né? Às vezes eu tinha mais cuidado com uma pessoa que ia visitar minha casa. Um exemplo bobo, se uma pessoa vai e derrama algo... Não, tá tudo bem. Eu vou limpar, tá tudo ok. Se é seu filho... Nossa. Pelo amor de Deus. As palavras já... Sabe, e aí a gente já começa a lançar palavras que vai colocar um marco na identidade dele. Eu não quero isso, né? Então, assim... Gente, é o conhecimento. O conhecimento é a base de todas as coisas. Você tá falando aí sobre o conhecimento. O que tá lá na Bíblia? Os que são firmados na rocha e os que são firmados na areia. Só que a gente tem aquela coisa assim, firmado na rocha é só acreditar em Jesus. Sim, achar que só tem uma vida em comunhão com Deus ali e tá. Tem muito mais do que isso, gente. Olha, tem lá eu não lembro exatamente onde, mas tá escrito lá assim, eu lembro, um amigo falou isso pra mim, isso ficou na minha cabeça. E nisso consiste a eternidade, em me conhecer. Vou falar de novo devagar. Sim. E nisso consiste a eternidade, em me conhecer. Então, a eternidade começa quando? Quando você começa a entender de Deus. Quando você começa a conhecer Deus, e você vai atrás dele, você vai se libertando. O se libertar, a gente fica preso nessa coisa de demônio, de espírito. Você estava em um casulo e você se libertou. Gente, nem tudo, né? Eu falando aqui, sim, em questão do mundo espiritual, não é brincadeira. Mas tem sentimentos, tem traumas na nossa vida que foi causada por uma palavra que foi proferida sobre nós, que foi profetizada. Quando eu falo profetizada, a gente tem na nossa mente que a gente profetizar é só coisas boas. Não. Quando você profetiza, tudo que a gente sai da nossa boca, a gente está profetizando algo, seja ele algo bom ou algo ruim. Quem decide é você, né? O que vai sair da sua boca. Então, assim, são traumas, são bloqueios que a pessoa vai viver eternamente achando que enquanto não
o perdoar, né? A gente, sim, perdoa. Eu tenho história da minha vida que eu perdoei, mas eu ainda era bloqueada, eu ainda era limitada, porque eu ainda não tinha ressignificado a história da minha vida, né? Eu ainda estava presa sobre a palavra, sobre o trauma, sobre o acontecimento. Então, quando eu sentei, a gente teve a conversa, eu sentei e falei, eu preciso ressignificar, eu preciso mudar essa história. Eu falei há tempos atrás que o nosso cérebro, ele não define de fato o que é verdade e o que é mentira. Então, se você pega uma história, alguém me chamou de gordo, alguém me chamou de burro, e você muda, você ressignifica, né? Acrescentando outras coisas nessa ação, e você começa a decidir e a acreditar que aquilo é verdade, você dá um passo, sabe? É como se você estivesse subindo escadinhas, e é literalmente isso. Então, assim, não é só a parte espiritual, é um alinhamento. É tudo. Entendeu? Essa questão do espiritual, vamos voltar lá pro início de tudo. Sim. Tava todo mundo no jardim, feliz. Despreocupado. Quando que começa os BO todo? Quando? Vamos lá. Tem pegadinha aqui não, gente. Quando que começa os BO? Não é na conversa? Sim. Que Eva teve lá com a serpente? Eu gravei um vídeo hoje sobre isso. Eu não queria gravar, mas tem que ser como criança, e criança fala. O que aconteceu lá no jardim? Deus falou pra Adão e pra Eva, falou assim, ó, multiplica e domina. Foi só isso que Deus falou? Deus falou mais alguma coisa? É multiplica e domina, não é? Sim. A serpente vem e manipula Eva. Nesse caso em que a serpente está manipulando Eva, Eva dominou sobre a serpente? Todos os BOs do mundo espiritual começam para nós seres humanos, tá, gente? O que aconteceu antes lá, eu não sei não. Tem que perguntar para Jesus. Mas o que tá lá na Bíblia, os BO começam ali. Porque Eva não dominou sobre a semente. Sobre a serpente. E o engraçado é que tudo começou com uma palavra. Até nisso, né? É tudo. É detalhes, é tudo. Detalhes. Eva não dominou sobre a serpente. E quando a gente fala de mundo espiritual, hoje eu tenho clareza disso. Sim. Quando você não domina sobre a sua mente, é na sua mente, porque a sua mente está na sua alma. Quando Deus tá lá na palavra que ele fala assim, por que a gente vai ter medo de todas essas coisas? Que o único que tem poder sobre a nossa alma é quem? É Deus, não é Deus? Uhum. Então você tem que ter o domínio da onde? Daquela parte ali, porque você não quer entrar em atrito com Deus. Então controla ali. E aí quando você começa a controlar ali, quando você vai falar de mundo espiritual, todo o resto... Nós não somos filhos? Sim. Meu pai vai me deixar abandonado na guerra? Nunca. Só que o problema é, a gente não se vê como filho, a gente não se prepara. Quais são as armaduras que tá lá em Efésios, né? A gente não se veste das armaduras. Vai perder a guerra. Tem muitos que não sabem nem o que é armadura, né? A gente tá conversando aqui, tipo assim, que é uma... Não sabe nem quais são as armaduras. Vai perder a guerra. Gente, a palavra do podcast hoje é alinhamento. Alinhamento. Você falou outra coisa também sobre... Eu até perdi, mas eu quero tocar nesse assunto. É sobre o fruto. Quando você começa a dar fruto, o fruto fala de quê? Ele fala da árvore. Lembrei, você falou assim, que quando você começa a descobrir, você começa a aprender, você não consegue ficar parado, você quer multiplicar. Sim. É a árvore. Porque a árvore de onde você tá vindo, ela é uma árvore que multiplica. Se você tá vendo aquela árvore, você tem que multiplicar. Não tem como, né? Não tem como. Se você não tá multiplicando, de duas ou uma, ou você tá doente ou você não faz parte dessa árvore. E aí você tem que continuar multiplicando. Você tem que continuar multiplicando. E isso é uma coisa que fica assim... Eu fico... Meu Deus, é muito assunto. Desculpa aqui. Sim, nós vamos cortar essa parte. Você tem estudado bloqueios emocionais. Como que essas descobertas têm impactado as suas tomadas de decisão? Em tudo. Quando a gente tem clareza que a gente tá para governar, é em todas as áreas, né? Começa a se alinhar.
Um exemplo básico aí que eu vou dar. Eu estava em um ramo totalmente diferente do que eu estou agora. E pode anotar que em breve estamos explodindo aí. A gente foi para a Suíça, voltamos da Suíça, montamos um salão, um estúdio de beleza com a minha mãe em sociedade. E ali, há 7 anos, né? Tem 7 anos que existe a AWS. E o engraçado que isso me arremeteu, eu podia sim ficar ali. Pra mim tava super confortante, tava legal. de boa, né? A minha área financeira tava tudo ok. Mas quando você começa a ter conhecimento, a conhecer mais, você não consegue ficar parada no mesmo lugar. É por isso que eu falei, eu, Stephanie, não me aceito ser a mesma Stephanie de hoje daqui uma semana. Porque eu quero mais. Literalmente, a gente quer comer conhecimento. A gente precisa crescer. E como que a gente cresce? Conhecendo, buscando, aprendendo. E aí, meu pai tem uma empresa de ar-condicionado. Quem precisar, estamos aí à disposição. Meu pai tem uma empresa de ar-condicionado. E o engraçado que hoje eu vendo, né, todas as coisas, eu vejo que é uma pessoa também que precisa ser desbloqueada. E eu comecei a me enganchar. Eu saí da minha zona de conforto, sentei na mesa. Todas as decisões, o engraçado, né? Gente sempre se resolve na mesa. A mesa. Esperem, aguardem. E quando você se assenta à mesa, é para você definir algo, é para você decidir algo muito importante. Ninguém vai se assentar à mesa para falar só abobrinha, né? Você tá ali para você crescer, ter conhecimento, para você decidir. E aí eu sentei e falei assim, olha, a partir de hoje, eu estou largando a parte do salão, eu não mexo mais com salão. Não mexo mais com estúdio. Mãe, a partir de hoje você precisa assumir essa responsabilidade, despertar a liderança e assumir o caminho sozinho. Começar, né, a projetar as coisas, porque não conte mais comigo nisso. E aí eu comecei a me descobrir, né? Eu novamente me libertei, saí do casulo e comecei a me descobrir que eu amo essa parte de ar-condicionado. E aí comecei não tem como eu querer entrar em um meio que eu não conheço, né? Aí vai mais uma vez o conhecimento. Comecei a buscar, comecei a fazer cursos. E o engraçado que quando você tá alinhado, você já começa, né, a ver resultados. Gente, é real. Flui naturalmente, não é forçado. Eu achava, por muitas vezes, né, pela minha mente de viver na comodismo, achava que era balela. Quando uma pessoa sentava e falava assim, eu tive mentoria, eu consegui isso, isso e isso, eu me libertei disso, eu passei a conquistar coisas novas. Quando eu comecei a sentar com a Ermelinda e a ser a impulsionada, né? Vai aí, você começou o quê? Você precisa gerar frutos. Você precisa gerar frutos. E eu comecei a ser impulsionada por buscar algo mais, a acender uma luzinha. Se eu sentar hoje com você e falar assim, Ermelinda, eu já tenho resultados. Você tem. Gente, eu fico emocionada ouvindo isso. Não tem o quê? Um mês? Não tem um mês que eu tomei essa decisão de assumir à frente da empresa do meu pai. Que, olha, pai, se você sentar comigo hoje e falar assim, Stephanie, você tem um planejamento? Sim. Eu tenho um planejamento até julho do que eu quero e o que eu vou conseguir. Não tem nenhum mês e eu já consegui coisas que se a gente for sentar... Não consegui em um ano. Que não conseguiu em um ano, você entendeu? Então, ano, pensa? Sim. Porque, gente...
É mais de um ano, porque tava na mesma... da minha época, da sua época, era a mesma coisa. Era a mesma, né? Era a mesma rotina, se você ver ali. Que isso. Então, assim, não tem como. E hoje eu falo com convicção e com total clareza. Se você está alinhada, não tem como você não refletir, você não produzir, você não ter resultados. Você dá, sabe? Então, hoje eu vejo que é verdade quando uma pessoa senta e fala... aconteceu isso, isso e isso, eu tenho isso e isso de fruto, porque eu, Stephanie, tenho hoje frutos. Não tem nenhum mês. Que loucura. Eu tenho já arquitetado do que vai acontecer em julho. Nossa. Todo o processo ali, ó, escrito, porque a gente precisa, né? Escrever, a gente precisa ter disciplina, porque sem disciplina não tem como. O pastor pregou sobre isso, né? Ele falou sobre os nobres, tem planejamentos nobres. Sim. Planejamento. Então, tudo na nossa vida tem que ter um planejamento. Amanhã, você sabe o que você vai fazer amanhã? Acordar. Ou você vai simplesmente acordar, pegar no seu telefone, escovar seu dente. Ai, eu tenho que arrumar pra mim trabalhar, ir pro seu trabalho. Cara, se você tá no seu trabalho, tenta ser o melhor. O engraçado é que na minha primeira carteira assinada, eu nem tinha nada sobre este conhecimento. Mas um espírito de liderança, né? Eu já tinha esse posicionamento de liderança. Eu comecei como operadora de caixa. Com menos de 3 meses, eu estava ali de experiência. Eu fui chamada para uma reunião, porque eu ia começar a ser líder de uma equipe. Eu e Stephanie. De quantas pessoas? Fala aí. Quantas pessoas? Não, mais de 300 pessoas. Eu e Stephanie sempre fui, né, contratada para mim ser operadora de caixa. Operadora de caixa. O que você fez, Stephanie? Eu só fazia o meu trabalho. Eu dava o meu melhor. Então, assim, às vezes eu podia, sim, sentar ali e falar, eu vou morrer sendo operadora de caixa. Mas não, nós, seres humanos, temos que querer mais. A gente não pode se permitir ser parado por uma profissão. Ah, não, eu tô aqui. Você pode fazer isso? Posso. E você ter um coração disposto a servir a humanidade te faz ser diferente. Você querer ajudar as pessoas, não tem como você crescer na sua vida falando, eu consegui sozinha. É impossível. Sempre vai ter pessoas, sempre vai ter os bastidores. Sim. Não tem como. Então, assim... E olha pra você, com menos de 3 meses. Que isso? Então, tamo aí, vamos encarar. Então, assim... Tem resultados, sabe? Eu tenho frutos, né? Tem muita gente que pode estar ouvindo a gente e às vezes a pessoa fica assim, nossa, mas eu faço tudo com excelência, eu sempre dou o meu melhor e não tem resultado. O que eu tenho pra dizer pra você é o seguinte, você pode fazer com excelência, você pode estar, só que você não tá alinhado. A palavra de hoje, alinhada. Talvez você estava, para aquele momento, para aquela época, o alinhamento era suficiente. Só que, se a gente comparar o resultado daquela época, o seu resultado de hoje... Sim. O alinhamento que você precisa hoje é outro alinhamento. E daqui mais um ano, para ter o resultado de um ano... É outro alinhamento. E você tá indo para essa direção. Sim. Quando você terminar. Sim. Quando você terminar sua mentoria. Sim. Vai ser... Vamos explodir. Meu Deus, gente... Haverá sinais. Haverá sinais. Haverá sinais. Haverá sinais. Haverá sinais. Haverá sinais. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos continuar falando sobre emoções. Você percebeu alguma relação, não precisa entrar em detalhes, mas entre traumas e comportamentos autodestrutivos, que, se você não sabe, compulsão alimentar é um comportamento autodestrutivo, tá? Você está se destruindo. Naquele momento você pode sentir um pouquinho de prazer, mas você está se destruindo. Então, você sentiu alguma relação com traumas? Hoje você consegue ver traumas e esses comportamentos? Talvez não só a compulsão alimentar, mas outra coisa. Sim. Fala um pouquinho pra gente aí sobre emoções reprimidas, traumas, maus hábitos, que relação que isso tem? E é engraçado que quando
eu escutava, né, determinada palavra, ou acontecia determinados episódios que me ocasionavam traumas. Eu vou dar um exemplo. Eu fui passar numa roleta de um ônibus, eu não passei. Nossa. E aquilo ali, gente, na hora eu parei o ônibus, olha pra você ver como realmente gera a autodestruição. Eu parei, eu desci do ônibus. Pergunta pra onde que eu fui? Pra onde que você foi? Pra uma lanchonete, sentar e comer. Meu Deus. No momento... Por fora parece que você tá vendo, mas por dentro você tá pedindo socorro, né? Grita, não tem como. Eu falo com convicção e com total clareza. Todo obeso, todas as pessoas que sofrem com obesidade, a alma está gritando por mudança. Socorro. Literalmente para ser arrancada do fundo do poço. Tem muitos que estão ali desacreditados. Às vezes até a família mesmo fala, eu já escutei diversas vezes. Eu já fiz de tudo. Já fui pra academia, já fui pra natação. Quer viver assim? É mais fácil, é engraçado que, volto de novo, né? O que o pastor falou. O mesmo tempo que você gasta pensando pra avançar ou pra viver, é o mesmo pensamento. Então, a mesma intensidade, o mesmo tempo que você gasta pra jogar uma pessoa no chão, você gasta pra levantar ela. Aí vem a escolha, né? São as escolhas. Poder sobre a vida e sobre a... Gente, Bíblia, poder sobre a vida e sobre a morte. Sim. Então, assim, e ali no momento, pra mim tava assim, sabe? Eu tava tendo a minha enganação, né? Eu tava sendo Seu enganada, refúgio, que eu tava tendo prazer naquilo ali. E olha pra você ver como o corpo auto-sabota a gente pra destruição. Porque eu tava sofrendo, por quê? Por que eu não passei na roleta? E o que eu fui fazer? Mas eu ainda não tinha o controle sobre as minhas emoções, eu ainda não tinha o governo, né, sobre os meus sentimentos. São duas coisas diferentes aqui. A Stephanie, a alma da Stephanie tá pedindo socorro, só que o cérebro... Só que o meu cérebro queria... Só acabar com aquele sofrimento. O que era mais fácil, né? O nosso cérebro, ele sempre vai optar pro que é mais confortante pra ele, pro que é mais fácil. Então, pra Stephanie, de tempos atrás, era mais fácil ela sentar e comer, e debruçar de comer. E o engraçado que... Quando você, né, alimenta o seu cérebro ali, que é o tempo que você tá comendo, quando você alimenta, te dá aquele ápice de prazer e volta, você se autocondena. Meu Deus, o que eu fiz? Eu comi isso, isso e isso. Aí eu quero parar, mas eu não consigo. Por que eu comi? Só que aí o que a gente faz? Deixa o cérebro, a nossa mente dominar. Pra você parar de ter essas perguntas, de ter esses confrontos, vai lá e come de novo. É o que vai gerando a compulsão alimentar, é isso. Você o quê? Eu tive uma palavra, eu tinha, né, a mania de falar assim, gente, nada me faz querer parar de comer. Se alguém morre, eu quero comer. Se eu tenho algum problema, né, seja independente das minhas áreas, eu quero comer. Se eu tenho qualquer sentimento, o meu refúgio é comer. O meu vício era a compulsão alimentar. E como o nosso cérebro, a nossa mente, quer sempre o que é mais confortante, então todas as vezes o que te gera a compulsão alimentar é isso. Todas as vezes que você tem algum trauma, tem algum episódio que vai te causar dor, que vai alertar a sua mente que algo ruim vai acontecer, o seu refúgio é o quê? Nenhuma comida. Aí você teve prazer e tal, você começou a se condenar. Por que você sentou e comeu? A sua mente vai te obrigar, vai mandar em você fazer o quê? Comer novamente. É o que vai gerando a compulsão alimentar. Fica nessa roda. Nunca sai daquilo. Comi, me questionei. Tô questionado, tô triste, vou comer de novo. E vai indo. Tô feliz. Vamos comer. Tô chateado, vamos comer. Então, assim, ele sempre vai pro que é mais fácil. A gente chama de dopamina barata. Sim. Que é a questão do vício, né? Tem gente que é comida, tem gente que é pornografia, e se você ter telefone. Conhecimento sobre como você alimenta a sua dopamina de verdade, você fala assim, meu Deus, como que eu pude viver há tanto tempo sem saber que era assim? Né? É algo surreal, é algo, mais uma vez, libertador. Se você tem um alinhamento, sabendo dos seus sentimentos, da sua emoção, quem me conhece sabe quem era a Stephanie.
Eu era a Stephanie explosiva. Uhum. A minha autodefesa, né? Comigo era papum. Uhum. Se você veio ali, hoje eu tenho um entendimento que era o quê? A minha proteção. Sua proteção. Uhum. Né? Todos, independente de quando eu era obesa ou não, a Stephanie é uma pessoa forte, né? É uma pessoa que tem cuidado com o que a Stephanie fala. As pessoas tinham receio de chegar perto de mim e falar alguma coisa. Então, assim, hoje eu não sou a Stephanie explosiva. Eu respiro, né? Hoje eu tenho a clareza que o ápice da nossa raiva, do nosso ódio, é 60 segundos. Tão rápido, né? O que é 60 segundos? Ah, como assim? Eu provo pra você que é. Se você tá com muita raiva, durante esses 60 segundos, você só vai liberar palavras de raiva, de ódio, você vai começar a falar um tanto de coisa. Passou isso? Vai começar a vir, não, por que eu falei isso? Eu não devia ter falado. Então, hoje eu sei. Me falou algo? Aconteceu um episódio, eu conto 60 segundos. Passou 60 segundos. Se eu ver que vale a pena eu discutir, eu falar, né? Eu expresso minha opinião. Se não, se for algo determinado a quem eu sou, eu não vou perder meu tempo. Porque eu tenho clareza. Né? Sim. Hoje, eu tenho entendimento. Às vezes, né? Aconteceu uma cena que eu falei assim, gente, eu tô em outro nível. Eu não vou perder minha energia com isso. Outra frequência. Eu não vou gastar com isso. Se você quiser progredir, se quiser sentar à mesa e ter um relacionamento, uma conversa produtiva, pode contar comigo. Fora isso... Frequência, gente, às vezes pode soar um pouquinho estranho, tá? Frequência. Pra ficar bem claro, vamos supor que ao invés de a gente ficar falando de assuntos de crescimento aqui, a gente começasse a falar... Eu já iniciasse o podcast falando de tragédia, de destruição, de um monte de coisa, só que a Stephanie quer falar só de coisa boa, produtividade. Sim. A gente não ia estar na mesma frequência. Então não ia dar certo. Aquele ditado, né? Não ia bater. Não ia bater. Só que como a gente quer falar da mesma coisa, estamos na mesma frequência, aí funciona. Sim. É a frequência. Às vezes você não tá tendo resultado por quê? Tá na frequência errada. Sai do ambiente. Sai do ambiente. Lá na nossa imersão, nós falamos sobre isso. Sai daí de onde você tá. E volta na Bíblia, né? Todos os grandes, o que eles tiveram que fazer? Gente, é algo também que Deus tem tratado muito. Eu tenho me tratado muito com isso. Porque eu tive o entendimento que você ser família, você estar disponível, você não precisa estar ali, né, imerso naquele círculo, não. Todos os grandes da Bíblia que você pegar, eles precisam sair do meio da sua parentela, do meio da sua zona de conforto. Para algo crescer, precisa ser o quê? Tem que gerar o desconforto, não tem como. Desde uma semente, você vai plantar a sementinha ali. Tá sozinha. Sufocada. É apenas você pega ali apenas uma semente. Mas quando você vai colocar ela para ser germinada, você acha que para ela é confortante? Não, é escuro. Ela tá sufocada, não tem ninguém. Ela olha para um lado e não vê nada. Mas automaticamente vai o quê? Gerando raízes. Porque primeiro, para ela, ela tem que gerar raízes. Até nisso, voltando na Bíblia. Tudo é sobre a sua raiz. Como assim, Stephanie? Como foi a sua raiz quando você era criança? Tem uma frase, só para complementar aqui, que ela fala assim, a nossa mente, quando a gente cresce, é o solo, né? A nossa mente é o solo que foi formado durante a nossa infância. Então, o solo, né? A nossa mente é um solo que foi formado durante a nossa infância. O que tem lá naquele solo, e que vai liberando, terra? Né? O que foi plantado ali dentro? É um solo que a gente pisa durante toda a nossa vida. Lembrei a frase. A sua infância é o solo onde você vai pisar toda a sua vida. O que tem naquele solo? O que foi plantado naquele solo? Meu Deus. É um jardim? Sim. É um lugar abandonado?
O que é? E se por diversas vezes você se sente como um lugar abandonado, eu te falo com clareza e propriedade. Tem como ressignificar e mudar. Toda essa história de abandono, De rejeição. De traumas, tem como. Você começar, se você começar a tratar da raiz, ela começa a produzir, a florescer frutos bons. Uhum. Você já pegou uma planta uma árvore que seja, ela foi plantada numa terra que tá doente? O que acontece com o fruto? O fruto tá doente. E aí quando eles vão tratar, né, eles tratam onde? Eles vão lá na raiz. Essa terra aqui não tá boa, não. Eles arrancam. Eles arrancam, trata a terra. Gente, eu vou repetir essa frase que agora ficou mais clara ainda. A infância é o solo onde você pisa toda a sua vida. Então, estamos aqui, né, na flor dos 20 e pouquinhos. A gente vive aquilo que foi o solo da nossa infância. Sim. Tudo. É a sua infância. Tudo o que aconteceu na sua infância? Gente, eu achava que isso era bobagem. Mas eu tive a mesma experiência que você. Na época do Atlético, quem não sabe, eu já joguei no Galo. Teve uma época lá que a gente não tinha... Eu e umas outras meninas novinhas. E a gente não tinha consistência. Quando a gente jogava, a gente sempre... Um dia era bom, um dia era ruim. E não dava no futebol. Sim. Você tem que ser consistente. É todo dia. E aí o treinador falou assim, vou chamar uma psicóloga aqui. Aí eu já fui igual você. Falei, essa mulher vai vir aqui, eu não tenho problema não vou conversar com ela não. E não queria. Não fui atendida por ela. Fugi até agora. Aí agora você começa a entender, fala, nossa, realmente, né? Às vezes se você tivesse, conversado com ela, vai saber o que ia sair dessa conversa. Mas a infância é o solo que a gente pisa toda a nossa vida. Ontem eu tava conversando com uma pessoa mais velha que eu. E quando você começa a ter clareza dessas coisas, você gera uma compaixão no seu coração. Que você começa a conversar com a pessoa e ela começa a demonstrar os sintomas. Dá vontade de você pegar e cuidar e falar assim, meu Deus. Eu achava que era balela isso. Não é. E não é. Hoje... até mesmo hoje eu tenho esse entendimento, de não responder, de não estourar, porque quando uma pessoa vem querer te ferir ou dizer algo, ela não está dizendo sobre você. É sobre ela. É sobre ela. Eu não enxergo um adulto, eu enxergo uma criança perdida, uma criança sem rumo, sabe? Sem um norte. Foi ferida. É engraçado que eu não vejo nem a fisionomia da pessoa, eu vejo literalmente uma criança pedindo ajuda. Nossa. Que forte isso. Mas acho que era assim que Jesus via. Sim. Todo mundo olhava assim e falava, sua criança. Meus pequeninos, né? Meu Deus, gente. E se você falar... Meus pequeninos. A palavra de Deus fala que nós temos que ser como? Criança. Porque uma criança com convicção de quem ela não é limitada, ela não é parada, ela não se inibe no meio da multidão. Criança não usa máscara. Eu lembrei que agora do que você tava falando. Crianças não usam máscara. Que você falou do vitimismo, da perfeição. Criança não usa máscara. E se você sentar com uma criança e falar, ela nem vai saber o que é. Ela toda criança, ela é a verdade escancarada, né? Ela é a verdade exposta ali, sem medos. Sem traumas. Se você chama... Fulano, não mexe na tomada. Não mexe na tomada. Você pode falar, eu trazendo, pra hoje. A humanidade, o povo, pode falar o que for. Se ela quiser mexer na tomada, ela vai mexer na tomada. Não vai ser a tua palavra que vai parar ela. Assim temos que ser... Assim tem que ser nós. Temos que ser com a gente, conosco mesmo. Eu quero ser... Eu falo muito isso com meu filho, Enzo. Se você quiser ser um tocador de baterista, você vai ser um melhor tocador de baterista. Se você falar que você vai ser o melhor jogador, você vai ser o melhor jogador. Começa a trabalhar na sua mente, começa a projetar. E não deixa ninguém te parar. Uhum. Não corre que você vai cair.
tá nem lascando, aí, ela vai corre. correr. E se ela cair, ela vai levantar de novo, vai começar a correr Vai novamente. correr de novo. Vamos falar um pouquinho, continuando esse assunto aqui. Esse assunto eu amo. Quando a gente volta lá pro Jardim do Éden, Sim. tudo eu gosto de fazer essa comparação, né? Jardim do Éden, a gente hoje. Quando a criança, falando aí, não corre, não faz isso, não faz aquilo. Se a criança corre e desobedece, ela deixa de ser criança? Não. Se o seu filho te desobedece, ele deixa de ser filho? Não. Lá no Jardim do Éden, o que aconteceu? Tava todo mundo solto, vai correr. E Deus vinha toda tarde. Se relacionava. Se relacionava. Eu imagino que era Deus falando assim, olha, vamos fazer um paralelo, não? O tempo de antes, o tempo de hoje. Hoje o menino quer pôr a mão na tomada. Às vezes, no passado, Adão e Eva queriam fazer outras coisas. Não Sim. tinha tomada, mas queria fazer outra coisa. E aí Deus tava ensinando, falou, ó, não põe a mão nessa tomada. Não pode, ali não pode. Ali machuca. E aí aconteceu o que aconteceu. E eles esconderam. Eles deixaram de ser filhos? Não. Tanto que na Bíblia fala, né? Que Deus desce E pergunta. ao jardim, todos os dias ele descia. O engraçado é que Deus sabia que eles haviam pecado, que eles haviam cometido um erro. Uhum. Mas ele desceu da mesma maneira. E quem se escondeu foi eles. E quando Deus fala, trazendo para o alinhamento, né? E quando Deus fala assim, Adão, cadê vocês? Ele não estava perguntando sobre um espaço geográfico, porque ele sabia de fato onde que eles estavam. Ele estava perguntando, cadê vocês que não estão mais alinhados a mim? Né? Eu não estou sentindo vocês. Cadê a nossa comunhão? Eu tô aqui. E trazendo para as nossas vidas, muitas das vezes a gente desiste, a gente se afasta. Falando aqui sobre, né, uma vida com Deus, a gente se afasta porque a gente errou, porque a gente pecou. Mas Deus, ele se mantém, ele sempre vai se manter no mesmo lugar, no mesmo posicionamento. Tanto que na palavra de Deus fala, se você se arrepender E voltar lá. e voltar, eu tô aqui. Mas o mais fácil é a gente se auto-sabotar, né? A gente não quer reconhecer as nossas falhas, a gente não quer reconhecer os nossos erros. O vitimismo. E se a gente for olhar, teve um sacrifício, né? Que para Deus cobrir, né, eles, que eles estavam sem investimento, teve sacrifício. Então, trazendo para as nossas vidas, toda vez, para a gente ter um alinhamento, vai ter sacrifício. Não tem como. Não tem como você se alinhar sem você se sacrificar algo. Por muitas vezes, você vai sacrificar a sua zona de conforto. Você vai se sacrificar saindo do meio de sua parentela. Você vai sacrificar de mudar, né? Relacionamentos, amizades. Literalmente, você vai ser reposicionado em outro lugar na mesa. Não tem como. Então, assim, é algo... O início, né? A criação é algo maravilhoso. E se você pegar essa parte da criação, você tem clareza de tudo da sua vida. Eu vou voltar para o começo. Não tem como. Não é só a ponta, né? É um iceberg, não é só a pontinha. Se você for olhar... É tudo, é muito profundo. É profundo. E fazendo um paralelo com isso de novo, eles pecaram, Deus continuou voltando Sim. e perguntando onde eles estavam. Onde eles estavam. E eles não deixaram de ser filhos. Não. Eu tava... Na hora que você tocou no assunto, eu comecei a rir, porque eu tava refletindo sobre isso hoje de manhã. Porque as pessoas se afastam. Sim. E aí elas acham que, eu não sou mais filho. Não, mas onde que tá escrito que você não é mais filho? Onde que tá falando que rasgou, né? Essa identidade que você não é. O seu filho te obedecendo ou não, seu filho... A questão é que hoje eu tenho uma clareza assim... O seu filho te desobedecendo ou não, ele continua sendo filho. Só que... deixa eu fazer uma pergunta. É fácil ser criança? Vida de criança é fácil?
O que vem na sua cabeça? Vida de criança é fácil? Sim. É fácil. Sim. É fácil ser criança. Sim. Não é fácil? Sim. O que criança tem que fazer? Apenas viver. É fácil ser criança. Aproveitar, desfrutar, né? A criança desfruta. É muito fácil ser criança. Só que criança tem regras. À medida que vai crescendo, nós vamos criando regras, né? Não tem muitas regras. Sim. Por que, vamos supor na sua casa, por que tem a regra da tomada quando o menino tem 1 ano de idade? Por que tem uma regra pra tomada? Pra não tomar choque. Porque é perigoso. É perigoso. Por que tem uma regra pra Não pro subir copo escada. de vidro, pra não subir escada? Pra não se machucar. Porque é perigoso. É o cuidado, né? Quanto mais regras você... É claro que tem os excessos, mas sim. quando você coloca aquelas regras ali, elas fazem sentido, é uma prova de amor, é um cuidado. Ninguém quer que seu filho se ferre machuque, na vida, se machuca. Ninguém. E aí a gente fica nessa coisa assim, as regras, o que tá nos mandamentos lá na Bíblia, as regras que estão na Bíblia, é simplesmente porque o próprio Deus, ele já sabe que se você não fizer aquilo, você vai se machucar. Sim. Você se machucando ou não, você continua sendo filho. Independente, né? Independente. É assim, né? Ó, tá aqui. Eu te falei isso. O engraçado é que quando a criança se machuca, o que nós fazemos? Acolhemos. Eu sabia que você ia machucar, mas vem cá, deixa a mamãe ver. Deixa eu cuidar. Aonde você machucou. Não, vamos lavar, vamos tratar. Com Deus não é diferente. Né? Ele tá Às ali. vezes a gente fica bravo, Sim. xinga. Eu tava lembrando de um caso vou falar da Helena. Sim. Ela foi na minha casa e a Helena não pode ficar sozinha. Ela foi pra sala, eu tenho que ficar de olhando o tempo Sim, todo. Aí sim. teve uma hora que eu virei as costas, a menina subiu em cima da mesa. Ela subiu na cadeira, subiu em cima Fração da de mesa. segundos, né? Muito rápido pra pegar um potinho de amendoim. Aqueles amendoim que eu compro e gosto de comer. Só que na hora que eu virei pra trás, assim, eu olhei pra Helena, ela tava com o pezinho na cadeira, com a barriguinha em cima da mesa e assim. Só que a cadeira foi pra trás. Aí eu gelei. Eu falei, essa menina vai cair, vai despencar todinha. Naquilo que eu gelei, fui rápido. Uhum. Peguei ela a tempo. Aí hoje eu tava rindo de mais cedo por causa disso. Foi um mix de emoção. Sim. A primeira emoção foi o desespero. Enquanto eu falo isso, você faz um paralelo com Deus. Onde vocês estão? A primeira emoção que eu senti foi desespero. Falei, Helena, o que você fez? Minha segunda emoção foi correr e socorrer ela. Depois que eu socorri ela, aí eu fiquei irada. Fiquei com raiva. Por que você desobedeceu? E aí depois eu comecei a rir. Porque eu lembrei da cara de susto que ela fez, enfim. Meu Deus. Ah, menina, você é demais, né? A gente ainda... Se você leu a Bíblia, lá tá assim. Sim. Lá você vê o desespero de Deus. Você vê o socorro, né? Eu preciso ir lá socorrer. Tem a ira. Sim. E depois tem a parte boa também. Já foi tudo feito, agora... Eu acho lindo. E é simples, né? É simples. Não é nada assim... miraculoso, nada... enfeitado. É simples, de fácil acesso. Vamos tocar no assunto agora, que esse é mais pesadinho. Sim. A gente falou muito sobre a questão da obesidade, Sim. relacionamento com comida. Por que você acha que a igreja, quando eu falo igreja, eu não tô falando a igreja de Cristo, não. Uhum. A noiva, não. Eu falo a igreja sistema, né? Sim. Esse sistema, a religião. Por que não é... A gente não vê muito se falar sobre a gula? Tem até aquele ditado, né? Crente come muito. E eu já trabalhei em buffet, em festa de orçamentos, e de fato, quando a gente tinha uma festa que a pessoa, né, se dizia ser cristã, se dizia ser evangélico, a gente dobrava A comida? a quantidade de salgado, porque era o ditado popular, o que crente não bebe, Ele come. crente come. E o engraçado é que não é uma coisa falada na igreja. E hoje em dia, o que mais tem, né? Pega a população, o que mais tem na população? Pessoas obesas. Pessoas Doentes. com a sua alma gritando por socorro. E se a igreja é um lugar, né? De alinhamento, de te ajudar a ter um encontro consigo mesmo,
precisa ser falado. Mas é aquele ditado, às vezes eu vou falar de um drogado, vou falar de um viciado, de um alcoólatra, mas pra que eu vou falar de glutonaria? Pra que eu vou falar sobre gula? Que é a mesma coisa. Mas as nossas crenças, a gente sempre vai jogar para um lado que, se você chegar hoje e falar para um viciado de comida, que ele é o mesmo nível, e é verdade isso, é comprovado que o mesmo nível de prazer no vício que ele tem de comer é o mesmo que um viciado tem de usar qualquer tipo de entorpecentes de droga, é o mesmo ápice de prazer dele comendo e dele tendo... Os efeitos sim, são os colaterais mesmos. que pode ser diferente. Sim, os efeitos colaterais são diferentes. Porque um vai estar engordando e o outro... Sim, as consequências, né? São diferentes. Mas a pessoa vai falar assim, não, você tá doido? Você tá me comparando a um viciado em droga? Então, assim, a igreja hoje, praticamente em todas que eu vou, que eu acompanho, não fala sobre isso. Não trata sobre gula. Posso estar errada. A minha igreja fala, são poucas, né? Então, assim, isso é algo que precisa ser falado. Aí você vê que tem o que a palavra, né? O que a nossa crença realmente faz o nosso cérebro acreditar que realmente, de fato, um cristão, uma pessoa evangélica come mais. Os resultados, eu num buffet, quando tinha, se era 1.000 salgados, a gente punha 1.500, 2.000 salgados. Porque nós estamos sendo conduzidos por crenças. E de fato é algo que precisa ser esclarecido. As pessoas precisam ter esse entendimento, que é algo muito sério. É algo que, se você for olhar, tem muitas pessoas morrendo por glutonaria. Uhum. E não fala. A pessoa, às vezes, né, esse tabelado aí, esse decreto que você tem que aceitar como você é, às vezes limita muitos pastores, muitos líderes espirituais a falarem na igreja, né, ou falarem nos seus cultos sobre isso, porque a pessoa já vai ter o bloqueio que, ele tá me ofendendo, ele tá me oprimindo. A gente tá falando aqui que tá tudo ligado, né? O corpo, a alma e o espírito. A gente fala assim, tem esse ditado que não pode julgar o livro pela capa. Mas se chega pra você, um cara, ele tá acima do peso. Imagina você naquela época que você tava com 130, aí você chegasse pra mim e falava assim, Hermelina, você precisa de uma dieta. Quem que é você? Eu já fui em médicos, endocrinologistas que eram obesos. Pergunte se eu segui. A gente julga assim pela capa. Você vai sentar num restaurante todo sujo? Você vai chegar lá para comer? A estufa pode estar limpinha, mas na hora que você pisa dentro, se tiver um lugar imundo, você vai olhar só a estufa que tá limpa? Claro que não. Com que credibilidade eu vou ter para falar? Não, mas o salgado tá limpo. Você vai acreditar? E se tá desse jeito, é porque tem algum problema nas emoções. Sim. E se a pessoa tá com problema nas emoções, como é que ela vai ajudar outra pessoa? Impossível, não tem como. Não tem como. Você pode até colocar, né? Se fantasiar ali, que você vai estar tranquila, não, eu vou poder ajudar. Mas no fundo, você não consegue. Se conseguir é até limitado, né? Consegue até um certo ponto. Sim. Você poderia fazer tanto mais, só que... Você mesma falou que, sem falar, você alcançou algumas pessoas. Imagina tratada, curada. Fala, sim. É uma multidão. Hoje, pra mim sentar e eu e Stephanie, de meses atrás, que às vezes sentava, comia um biscoito recheado. Hoje eu me pego falando, eu preciso. Não, mas pra que isso? Pra mim, quando você vive,
Você tem experiências vivas. Quando você vive, você fala com convicção daquilo que você vive. Como que eu vou falar pra você aqui que você realmente precisa tratar os seus traumas, que a obesidade tem algo relacionado a bloqueios lá da sua infância, a coisas lá do seu passado, né? A traumas, a palavras que foram proferidas a você, que é o que está te ocasionando a ter essa vida de obesidade, a ter essa vida sem eu ter passado. Se eu tô falando, eu tenho a clareza e a convicção que a sua alma está gritando. O seu corpo só tá refletindo a bagunça que tá dentro de você. Você já viu aquele filme A Cabana? Sim. Você lembra da parte que... Esse filme é lindo. Acho que é Saraio, que o nome que eles dão pro Espírito Santo. Sim. Que ela vai lá pro jardim e tá todo bagunçado. Aí é o Matt, acho que é Matt. É Matt. Matt. Ele chega, olha assim e fala, nossa, que bagunça. Aí ela fala, é você. E o que ela começa a fazer? Lembra o que a gente tava falando sobre o solo? Sim. Olha o paralelo. É o solo dele. Aí ela começa a capinar. A organizar. E vai tirando os matos, vai tirando tudo. É um processo. Stephanie, você tá me falando que você ainda não tem bloqueios, que ainda não tem traumas que precisam ser tratados? Não, porque eu ainda, hoje, né, você falou isso e realmente, hoje eu vivo como uma caçadora de bloqueios. O que é que eu preciso desbloquear? Cadê? Porque se eu desbloqueando, eu vou avançar, eu vou subir mais um degrau da escada, né? Eu ainda preciso, sim, mas hoje eu tenho a convicção que em questão da obesidade, eu não volto mais. Aí, Stephanie, por que e de fato, quando a gente senta na mesa, o médico fala assim, olha... Tem uma porcentagem de pessoas que fazem a bariátrica e voltam a ter o reganho do peso. E às vezes, pro mesmo lugar? E às vezes chegam num estágio pior. Nossa. Então, assim, eu antigamente não me preocupava muito com isso. Mas hoje eu vejo que as pessoas que voltam é porque... Ainda não... tá lá nas emoções, sim. Tá ainda aquela criança ferida, aquela criança perdida, sabe? Abandonada, largada. Então, você precisa ter a convicção que você precisa voltar, né, à cena como adulto e resgatar, pegar na mão daquela criança e falar, ei, agora a gente vai caminhar juntas. Vamos estar alinhadas ali, vamos ser uma só. Eu tô mudando a história, eu estou ressignificando a história, agora vai ser diferente. Então, por isso que elas têm esse reganho, sabe? Então, hoje, eu me vejo muito. Aí eu vou... Não, pra que eu vou fazer isso? Eu não preciso disso, eu não quero. Porque o nosso cérebro, ele vai tentar te auto-sabotar. Vai. O tempo todo, ele vai querer que você volte a comer o que você comia. Ele vai querer que você enche a cara num chocolate, enche a cara num refrigerante. Só que se você tem clareza... que não é a sua mente que te domina mais, você não vai permitir. Aí você vai... Não, peraí. Por quê? Não, eu não preciso disso. Eu li um livro que ele se chama O Poder do Hábito. Esse livro é muito bom, O Poder do Hábito. Quando eu li esse livro, minha cabeça abriu de um jeito assim... Porque tem muita coisa que a gente faz que é um hábito. A gente fica fazendo esse paralelo, né? Que às vezes é coisa espiritual, é mente, é não sei o quê. Tá. Hábito, tá todo mundo emaranhado ali. Então vamos supor, por exemplo, a pessoa que tem um hábito de... Eu gosto desse exemplo porque ele é fácil. Chega do trabalho, senta no sofá e vai comer. Todo hábito, ele compõe 3 elementos, 3 partes. Você divide o hábito em 3 partes. É um gatilho, uma rotina e uma recompensa. O gatilho, um evento precisa acontecer para você... ter um certo comportamento. Vamos fazer a parte da obesidade, né? Sim. Então, talvez seja uma questão de rejeição. Nossa, depois nós vamos conversar sobre isso. Meu Deus, teve alguma coisa com rejeição ou humilhação. Sim. E aí é uma ferida que você tem. Esse é o seu gatilho. Então, quando dispara aquele gatilho, o seu cérebro já sabe que tem uma rota. Qual que é a rota? É um comportamento. Naquele caso era comer. Então o seu gatilho era alguém humilhou, alguém rejeitou. O cérebro sabe que fez aquilo, você tem que seguir a rota. Qual que é a rota? Comer comida. Sim. E aí,
a recompensa é o que você sente depois. Então, alguém me humilhou, eu vou comer, e aí eu sinto aquela sensação de prazer rápida ou de estar no controle. E aí vira esse loop. É sempre assim, sempre assim. Outros exemplos. Eu conheço umas pessoas que quando fica ansiosa, se enche de entorpecente. Então, gatilho, ansiedade. A ansiedade ela pode estar ligada a outras coisas. Então, você tem a ansiedade. Qual que é a rotina? É o uso do entorpecente. Qual que é a recompensa? Aquela sensação de calma. Então, quando eu li esse livro, eu falei, então, se eu consigo desmembrar um hábito, eu consigo construir qualquer hábito. Então, quais são os hábitos que eu não gosto? Coisas que eu não gosto de fazer ou coisas que eu quero fazer. Aí você começa. Se é pra desfazer um hábito que você não gosta, você olha pro gatilho. Qual que é o gatilho? Então, vamos supor, eu tinha muito costume de roer as unhas, viu, gente? Tinha muito costume de roer as unhas. Aí eu comecei a descobrir qual que é o gatilho. Pra mim, é a ansiedade. Todo mundo já sabe que a pessoa ansiosa, ela rói as unhas. Uhum. Só que eu fui antes ainda, eu falei, tá, mas qual tipo de ansiedade? Porque não era qualquer uma... O que tá fazendo, né, gerar essa ansiedade? Não era qualquer um tipo de ansiedade. Era ansiedade por resultado. Por quê? No futebol... Pressão por resultado. Tinha que fazer gol ou não podia deixar fazer gol, enfim. Eu tinha dentro de mim um bloqueio, um trauma do passado, com relação a resultados. E toda vez, quando eu não conseguia dar o resultado, colocava a mão na boca. E aí, qual que era a sensação de prazer? Controle. Então, hoje, toda vez, quando eu preciso dar um resultado, não consigo, eu já sei que o gatilho... Foi isso que eu até perguntei pro Bruno aquele dia na palestra. Sim. Foi isso que eu perguntei. Eu falei assim, eu tenho que... você precisa? Eu tô no processo criativo de resolver um problema, dar resultado. Eu não consigo. Eu tava parando de roer a unha, só que eu tava começando a ir na cozinha e comer. Uhum. Aí ele falou, faz atividades triviais, né? Que foi a dica dele. Então hoje, como eu já sei como que o hábito funciona, eu já sei trocar. Então, tem um hábito, uma coisa que eu não gosto, eu já consigo lá e trocar. Identifica rápido. Esse livro é muito bom. Eu aconselho muito que as pessoas leiam. Tem gente que fica com uma preguicinha, mas quando você começa a entender o hábito, tudo muda. Vamos falar de imersão. Vamos falar de imersão. Nós tivemos imersão Filhas um tempo atrás, 2 semanas atrás, se eu não me engano. E foi, assim, um marco, né? Fala um pouquinho do que foi. Extraordinário. O Imersão Filhas, para quem tem curiosidade. Ali, ó, corre ali. É um divisor, né? É algo literalmente, se você for decidida, disposta a acreditar, né? Na verdade que você é filha, a ter clareza do seu propósito, a saber de fato por que você está aqui, você sai de lá no ápice, a todo vapor, literalmente não querendo parar. Eu falo por mim, eu e Stephanie, quando eu tive o primeiro conhecimento, que eu vi que era algo bom, o que eu fiz? Busquei conhecimento. Toda oportunidade que tem, eu quero. Então, assim, o imersão, para quem foi, as meninas que foram, eu tenho certeza que ninguém saiu de lá do mesmo jeito, da mesma maneira. Quando você decide, né, buscar o conhecimento, se você vai, no intuito de ir só por ir, é melhor que você nem vá. Uhum. Mas se todas ali, ninguém ia se dispor, né, a ficar um tempo... 5 horas, mais de 5 horas. Mais de 5 horas. E assim, se você perguntar todas, elas nem viram as horas passar. E o engraçado é que quando você, né, palestra, quando você vai dizer algo, você também ali, naquele momento, você está recebendo algo, você está sendo tratada. E para mim foi um grande marco também. Foi um despertar, né? Foi um levantar. Eu preciso me posicionar, eu preciso ajudar mais pessoas, eu preciso ajudar mais mulheres. Então, assim, o imersão, você precisa viver para você
ter a clareza e a convicção do que eu estou falando. Só quem vive, quem experimenta, realmente vai ter a concordância, né? Que é algo assim extraordinário. É algo inexplicável. Você precisa viver. E aí, juntando com o que a gente estava conversando, né, sobre contar a sua história. Sim. E aí, a gente tá agora... Não estava nos meus planos fazer o Imersão 2, porque eu falei, Sim, eu quero sim. fazer e chega. E aí todo mundo falou assim, mas como assim? Vamos continuar. Não vai dar continuidade? E queimou no coração da Stephanie de fazer para atender essas mulheres que estão pedindo socorro, Sim. né? Principalmente nessa área. É para todas, é para todo mundo, porque a imersão é um treinamento de inteligência emocional, mas a gente toca em muita coisa. E é para resgatar qualquer mulher que esteja pedindo socorro. Porque sua alma tem gritado, né? E como ela sofreu teve essa história da obesidade, alcançar essas mulheres, porque ela tem propriedade no assunto, e eu no meu assunto. Seja atleta, seja o que for, eu tenho propriedade no meu assunto. E quando que tá... Era pro ano que vem? Sim. Pro ano que vem, já tá preparando já a imersão. E como que vai ser? Vai ser... Tem um local, vai ser... Você vai fechar um lugar... Vai ser o dia inteiro. A nossa imersão não tem como, gente, fazer isso em 1 hora, 2 horas. Se você for sentar, né, pra gente projetar, a gente tenta reduzir o máximo de tempo, mas a gente vê que tem processos, tem palestras, tem ministrações que precisam ser feitas, que precisam de um determinado tempo. Você precisa entender e reconectar com a sua criança perdida lá atrás. Então, como que eu vou sentar com você com 30 minutos e falar assim, você volta lá atrás? Não, é tudo um processo. E pra gente aplicar, a gente também busca uma base de conhecimento. E isso ardeu muito, muito grande em meu coração, e eu tive a convicção, né, que eu preciso fazer algo a mais. E a experiência foi através da minha tia. No nosso meio, sempre tem pessoas que estão gritando por ajuda, mas às vezes o nosso egocentrismo, pensar só em mim, não nos permite, né, ter essa visão aberta, que a gente precisa caminhar junto, que eu preciso do próximo, que eu preciso ajudar o próximo. Então, eu, Stephanie, não quero que as pessoas cheguem nos seus 130 quilos, ou às vezes até mais. Sim. Porque hoje eu tenho a clareza que foram traumas, que foram bloqueios, foram coisas que eu me aprisionei, que eu optei em acreditar e querer viver aquilo, e que refletiu. O meu corpo foi só o reflexo dos traumas que eu tive. Então, nós queremos ajudar vocês a ter, né, um norte de alinhamento, a ter clareza, a te ajudar a tomar a decisão certa. A você querer viver, né, experiências novas. Gente, tem menos de 1 mês que eu tenho vivido e tem transbordado na minha vida. Então, eu preciso, né? Nós precisamos, quando a gente transborda, a gente precisa que outras pessoas experimentem. É igual quando vou dar exemplo, se começa a minar, você não fica lá enchendo até... Não acaba. Então, assim, eu preciso ajudar outras pessoas para essas outras pessoas ajudarem outras pessoas. As pessoas que eu vou alcançar, às vezes, vocês... não vão ser as mesmas que vocês vão alcançar. Sempre vai ter pessoas que precisamos alcançar. A pessoa que eu alcançar não é a mesma que a Ermelinda vai alcançar. Que propriedade que eu vou ter para sentar aqui e falar sobre esporte? Olha a sua carreira, a sua trajetória. Você tem convicção naquilo que você fala porque você experimentou, você viveu. Tem coisas que às vezes o seu trauma não permitiu que você vivesse. E se hoje você tivesse clareza, né? Se você tivesse sido tratado os seus bloqueios, às vezes tinha coisas que você tinha se permitido viver. Tem coisas em nossas vidas que nós não permitimos avançar, alavancar, a estourar, porque nós estamos paralisados por traumas.
Então, precisamos fazer algo. A gente acha que, às vezes a gente acha que é o outro, né? Sim. E não é o outro, é a gente mesmo. É literalmente, nós vivemos em um mundo de nunca ser nós, né? Nunca ser o eu mesmo. A gente sempre, tanto que se eu, às vezes, sentar, a Stephanie, há tempos atrás, ia sentar aqui e falar assim, olha, Ermelinda, a Stephanie comeu porque fulano me xingou, a Stephanie decidiu comer porque eu fui chamada de gorda, porque eu, né, não passei numa roleta. Eu tive um episódio quando eu trabalhava na Transfácil. Hoje eu vejo eu sair da empresa, meu corpo me auto-sabotou, porque eu tive um episódio da menina, eu fui constrangida, a menina passou me chamando de obesa, fez um alvoroço todo, eu quis o quê? Sair. Eles literalmente falaram pra mim não sair, mas eu saí. Eu deixei de viver o desfrute. Ninguém entendeu quando você saiu. Não, literalmente. Hoje eu enxergo que foi por causa disso. Por causa de um trauma. Então, assim, o que você tem deixado de viver por causa de traumas? Você tem noção que a vida que você tanto almeja, que você quer viver de fato e sempre se pergunta assim, eu não consigo. Você não consegue porque você precisa liberar os seus traumas, liberar os seus bloqueios. É fato, é simples. Meu Deus. Nossa. Porque a gente, todo mundo eu conheço a Stephanie, tá, gente? Então a gente ficou perguntando mesmo. Por quê? Eu nunca entendi por que você quis sair. Não tinha o porquê. Eu sentei na mesa, eles queriam que eu ficasse, me fez contraproposta. Não fazia sentido nenhum. Eu simplesmente E saí. É sempre aquele pensamento de julgamento, é porque a vida dela é muito fácil. Gente, olha... Sim. A vida dela é muito fácil, ela sai, o marido vai cuidar dela e nem sabe o que tá acontecendo. Que isso. Então vocês já se preparem aí, porque vai ser um marco na sua vida. Você que decidir querer ter uma vida de sucesso. Meu Deus, gente, é muita coisa. Muita coisa. E aí, de toda essa história, de tudo isso, agora vai virar a dona de uma empresa multinacional? Sim, sim. Vai virar, não, já é. Já sou. Já é. Meu Deus. A gente precisa de um ar-condicionado aí, tá? Estamos à disposição. Faz a propaganda aí. Faz a propaganda. Precisar, né, de um ambiente climatizado, conte com a Elétrica Ar. Quais são os serviços que vocês oferecem? Prestamos na parte de climatização, parte elétrica, refrigeração por completo, né? Abrangimos, assim, todas as áreas de climatização, refrigeração. Conte conosco. PMOC também. De PMOC. Estamos aqui para te ajudar. Às vezes você tem, né, uma empresa aí que não faz o PMOC, não tem uma manutenção. Temos planos, né, que são baratos, descontado pouquinho no seu cartão de crédito e vai ter a gente disponível para você ali o mês todo. Igrejas também. Igrejas. Ambiente fechado, gente. Qualquer tipo de ambiente, estamos aqui disponível para servir vocês. Gente, você sabia de uma coisa? Tem muita igreja, tem muitos ambientes fechados que colocam ar-condicionado e não faz manutenção. E não tem a manutenção. Depois fica doente e nem sabe por quê. Sim, sim. E quando você vai abrir ali, tá uma sujeira, precisa ser higienizado, precisa, né? Não é só você chegar lá e lavar. Tem um processo, tem um conhecimento. E nossa equipe são equipes preparadas para te oferecer o melhor atendimento, com base em quê? Não é porque é seu pai, não, mas quantos cursos ele tem? Mais de 50. Se eu te pegar um certificado, já cabe na mesa, curso. Já tá dando curso, já tá palestrando, já tá lecionando. Então, assim, nós temos uma equipe totalmente preparada para te oferecer o melhor. Que isso, cara. 5 minutinhos. Você quer falar alguma coisa? Quer deixar um recado pra quem ouviu, pra quem ficou com a gente durante 2 horas? De muitos, né? Primeiro de muitos. Quer falar alguma coisa? Você que despertou, né, um interesse. Estamos aqui disposto a derramar um pouquinho não, porque nós queremos fazer você transbordar. Nós não somos de pouco, nós somos do desfrute por completo, para viver o transbordo. Estamos à disposição. Se por algum momento você foi tocado, seja nessa parte da obesidade, precisa de, né, algo que você vê que realmente precisa, de fato, você reconhecer que você precisa, acesse o QR Code. Já estamos organizando imersão que com toda certeza
vai ser um marco na sua vida de quem era você antes da imersão e você depois. Vai ser notável, visível de ver a sua mudança, né? A sua diferença. O seu corpo vai refletir. Vai refletir, tudo vai ficar alinhado. Sim. Gente, você já viu um carro quando ele tá estragado andando pela rua? Como que ele é? Ele não fica fazendo barulho? Sim. Todo... Mas um carro bonitinho, alinhado, limpinho, cheirosinho. Vai ser você. O pai tá querendo ser pai na sua vida, O pai... né? Permita... Deixa o pai ser seu pai. Gente, olha, esse QR Code, ele vai levar você pra uma página. Lá tem os links. Tem os nossos projetos. Lá tem... tem os links, né? Tem o link para Imersão Filhas, tem um projeto que a gente está desenvolvendo à mesa. Sim. Não vamos falar agora Aguardem. não, mas aguarda aí. A dica que a Stephanie já deixou aqui é que coisas importantes são resolvidas na mesa. Então a mesa vai ser... A mesa vai ser a mesa. E tem uns outros projetos meus. Um deles é uma mentoria que eu dou para... palestrantes, mentoria para líderes, você até mesmo para pastora, que vê que sua pregação é muito chata, a igreja está dizendo porque os pastores não se atentam para isso, a importância da oratória. Eu tenho uma mentoria de oratória. E tenho também uma outra mentoria, uma assessoria para quem quer jogar bola nos Estados Unidos. Nessa mentoria eu passo para você todo o passo a passo, tudo que eu fiz para conseguir uma bolsa de 100% nos Estados Unidos. Então, corre lá, olha o QR Code e vem com a gente, faça parte. Gente, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.